poderia chamar de traição? Traição só existe em relacionamento conjugal ou pode ser com amigo? O que é traição pra você, assim? Acho que é bem tudo que você colocou em relação à questão da tradição. A traição, se eu tivesse que escutar, sei lá, pegar um centro, uma essência do que seria traição, seria de alguma maneira você perverter uma coisa que a gente chama de biografia. Todo ser humano, ele é um ente histórico. A gente está sempre contando uma história. Um ser humano que ele não conta uma história, ele está completamente perdido. E a traição é exatamente isso. Eu estou contando uma história e eu interrompo essa história deliberadamente, seja ela qual for. Uma história no emprego, uma história no relacionamento, uma história com valores, uma história na profissão, seja lá, o que for. Você interrompe essa história, né? Por vontade própria, não por circunstâncias da vida. Essa história ela é interrompida por vontade sua, com a tentativa, e aí é que está a grande questão, né? Você interrompe essa história, interrompe toda aquilo que você estava contando, mas você gostaria que os resultados continuassem sendo os mesmos. É mais ou menos assim. Eu tô tendo um casamento, né? Tô dentro de um relacionamento, e aí eu traio a minha esposa, ou seja, eu interrompi aquela história ali. Né? A história de fidelidade, de entrega, de doação. Mas eu gostaria que os frutos que aquilo gera fossem, de alguma maneira, inutilizados. Fossem, de alguma maneira, colocados para debaixo do tapete. Eu quero continuar com aquela história, mas eu não quero continuar aquela doação sobre aquela história. Isso funciona para qualquer coisa. Né? Eu tenho lá o meu caminho de valores. Sei lá, eu acredito na honestidade do homem. E eu continuo sendo honesto. E, de repente, eu tenho ali uma oportunidade de trair a minha honestidade. A traição, de fato... porque quando eu admito que, sei lá, vou roubar um pouco de dinheiro, viu? Um maço de dinheiro aqui, um punhado de dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro, ninguém vai perceber. E o que configura a traição? É eu querer, dentro do meu consciente, eu querer que aquilo seja, de alguma maneira, colocado para debaixo do tapete e continuem os frutos dando como se eu fosse uma pessoa honesta. Sim, sim. Entendeu? Sim. É isso que é quebrar a tradição, entendeu? É exatamente isso. Então, eu queria que a coisa continuasse, mas eu coloco a coisa por debaixo dos panos. Mas quando você fala em traição, é só pra gente contextualizar um pouco pra galera de casa que já tá aí, já imagino que esteja no chat aí, alvoroçada, querendo saber algumas coisas. A gente pensa sempre, eu acho que de uma forma geral, todo mundo pensa sempre no caráter sexual. Sim. Traição é só sexo? Ou, por exemplo, quando você prometeu à sua esposa que ia fazer alguma coisa e você descumpriu com a sua palavra, isso pode ser caracterizado como uma traição ou não? Ou também? Ou existe uma traição de algum outro caráter que seja mais subjetivo, assim, sabe? Existe. E tem uma coisa que a gente escuta muito hoje em dia, aquela velha máxima da mentira, já viu? Mentira grande ou pequena é tudo mentira. Cara, isso não é verdade. A gente vive num mundo hierárquico, as coisas têm hierarquia, tem gradação. Então, assim, eu não posso falar que toda traição é igual. A traição num casamento não é igual a traição de uma amizade ou a traição, por exemplo, num namoro. Não é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa. É uma traição biográfica, né? Uma pessoa que durante 10, 20, 30 anos escreveu uma história de vida e de repente joga tudo aquilo no esgoto porque ele quis. Então, assim, não, a traição não é só sexo. Tem gradações. E é claro que, dependendo da gradação, as consequências daquilo vão ser diferentes, obviamente.